Olá, voltamos para o segundo painel da quarta edição do Data Management Forum. Antes de começar esse painel, gostaria de fazer alguns avisos aqui da organização. Gostaria de convidá-los a visitar o stand da TI Inside, conhecer a nossa grade de eventos, fazer as suas inscrições e também patrocinar os eventos aqui do ano calendário de 2023. Quero lembrar também que o certificado de participação vai ser encaminhado em 10 dias para aqueles que participarem de todo o evento ao vivo. Aqueles que acompanharam o evento ao vivo poderão solicitar o seu certificado de participação. Eu gostaria também de convidá-los a visitar o stand de nossos patrocinadores. Inclusive, nós vamos ter o sorteio de 5 Alexas oferecido pela Firestone. Hoje nós sortearemos 2 Alexas e amanhã nós vamos sortear mais 3 Alexas ao final do evento. Neste painel, inclusive, nós vamos estar sorteando um livro do Bergson Lopes Rego, que é fundador e diretor de operações da BLR Data. Agora, no painel, ele vai falar um pouquinho do livro que ele é autor, que ele também vai oferecer 2 livros que serão sorteados hoje no final do dia. Bom, então, como eu falei, o segundo painel vai abordar um assunto que já foi, de certa forma, abordado aqui, mas, obviamente, é um assunto de suma interesse, que é a governança, a proteção de dados e a privacidade e riscos. Para falar, então, sobre esse assunto, nós estamos com o Bergson Lopes Rego, que é fundador e diretor de dados e operações da BLR Data, o Cláudio Dodge, que é sócio-gerente da Darius Consulting, o Carlos Eduardo Custódio, que é Head de Protection and Compliance Cloud DevOps e plataforma da Certsys, e o Roberto Oliveira, que é CEO e cofundador e líder na área societária de Merger and Acquisition e Privacidade e Proteção de Dados da LO Advogados. Então, quero primeiro agradecer a participação dos nossos painelistas. Como eu coloquei no painel anterior, eu vou declinar aqui de falar do currículo deles, mas vocês poderão consultá-la na nossa plataforma. Bom, para dar início aqui, eu gostaria de convidar o Bergson e aproveitar para o Bergson falar um pouco do livro dele, que ele vai sortear aqui no final desse painel. Por favor, Bergson. Olá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Satisfação enorme estar aqui no evento, no Data Management Forum. Gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre governança, tá? Parte do conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, como o Claudionei falou, está no meu último livro, o Simplificando a Governança de Dados, foi publicado em 21, tá? Pela editora Brasport. E eu vou começar já aqui com a minha apresentação, tá? Vou usar 2 slides aqui como um apoio, tá? E eu vou passar uma visão inicial do que é a governança de dados, já aqui, nessa primeira tela, não é? Eu já faço uma observação que eu vou falar aqui na segunda parte, né, dessa tela, que o mercado às vezes esquece um pouquinho na hora de implantar a governança de dados, tá? Então, definindo o que é governança de dados, então a gente pode entender que dentro do escopo da governança de dados entram dados de qualquer tipo, de qualquer natureza, tá? Então, aqui não entra somente questões ligadas a dados pessoais, não é? Aqui entram dados de clientes, produtos, dados de transação, dados de sensores, né? São dados que são utilizados dentro da empresa e vamos chamar assim, um conjunto de coisas que estão dentro da governança de dados, envolvem esses dados, tá? Que são utilizados por pessoas que rodam mediante processos de trabalho e utilizam tecnologias para a melhoria da produtividade, para organizar os dados, né? Para imputar esses dados em sistemas, né? Então, com isso, eu tenho um conjunto, tá, de coisas que estão dentro do meu, vamos dizer assim, programa de governança de dados. Ok, então já tenho mais ou menos o meu conjunto de coisas que estão embaixo do meu programa de governança de dados. E o que é a governança de dados, afinal? De forma bem simples, tá? Governança de dados, a palavra governança, ela vem de governo, né? Então, como qualquer governo, no caso que o governo dos dados, nós temos formas de atuação, tá? Então, tem, primeiramente,
o que eu chamo aqui de uma forma de atuação mais legislativa, que é o quê? É a definição da regra do jogo, quando a gente fala em dados. Então, é toda a parte que cuida das políticas de dados, dos padrões de dados, dos processos, e não entra só a questão mais burocrática, digamos assim, né? Entra aqui também, por exemplo, uma definição de quais são as arquiteturas de referência em relação aos dados que são utilizados dentro da casa. Então, toda essa parte de definição da regra do jogo, nós temos aqui dentro desse viés legislativo da governança de dados. Tá? Na sequência, a gente tem um viés mais executivo da coisa, que é o quê? Os trabalhos que são realizados no dia a dia, tanto pelas equipes de tecnologia, as equipes mais técnicas, que atuam, inclusive, nas funções de dados, arquitetura, infraestrutura, segurança, privacidade, qualidade, tá? O trabalho dessas equipes, mais o trabalho das equipes de negócio, equipes de cadastro, por exemplo, né? Cadastro de materiais, cadastro de clientes, tá? Então, o trabalho dessas equipes do dia a dia que seguem o que foi definido aonde? Lá na regra do jogo, na parte legislativa, tá? E a gente sabe que toda empresa, não é? Ela tem, eu costumo brincar aqui, ela tem o seu House of Cards corporativo, ela tem o seu Game of Thrones corporativo, e a gente sabe que os conflitos existem, né? Então, sejam conflitos de ordem técnica, de interesses, de prioridades, de entendimento até sobre determinados conceitos de dados, tá? E essa definição, como a gente fala em um governo, né, tem que ser um governo democrático. Então, a gente tem que ter o quê? Participação de pessoas, tá? Ligadas à tecnologia, participação de pessoas ligadas a negócio e operação, e o time de governança de dados que atua ali não como uma área que vai resolver os problemas. A governança de dados ela não é uma área executora, mas ela é uma área o quê? Articuladora, orquestradora, facilitadora. Então, o time de governança de dados fica atuando ali, né, fazendo toda essa articulação, facilitação, orquestração. E onde nós implementamos isso? Né? Na questão dos comitês, tá? Que é o que está aqui embaixo como estruturas de apoio. E aqui eu tomo as decisões, que vão desde as decisões operacionais, que são as decisões tomadas pelas equipes técnicas, né? E quando eu falo técnico aqui, não é só de tecnologia, eu entendo, uma equipe de negócio de cadastro aqui toma decisões ligadas a cadastro, tá? Mais os times de arquitetura, administração de banco de dados, infraestrutura, tá? Eu subo um pouco esse patamar para trabalhar em cima das iniciativas de melhoria. Então, eu tenho aqui os comitês, os táticos, geralmente a gente tem um comitê de governança de dados, formado por quem? Coordenadores, líderes, gerentes, pessoas que atuam no patamar tático, que estão ali para discutir, debater em grupo sobre as necessidades ligadas aos dados, e cada um sai com seu dever de casa de cada reunião, cada encontro do comitê, para produzir o que foi definido nessas reuniões. E o comitê executivo, que é a maior esfera dentro de um programa de governança de dados, que também toma decisão na esfera executiva, ou do que sobe para lá, como se fosse uma espécie de, fazendo uma brincadeirinha aqui, né, uma espécie de Supremo Tribunal, né, a última instância ali na tomada de decisão, que aqui sim é formado geralmente pelo primeiro nível ali, né, pessoas que compõem o C-level da companhia. Então, quando a gente fala em governança de dados, a definição, digamos assim, by the book, tem inclusive no meu livro de outros autores aqui no Brasil, como fora também, esses livros vão estar falando isso, tá? Só que o que acontece, tá? A gente não pode ficar parado somente nessa definição. Como eu falei para vocês, essa responsabilidade ela é compartilhada. E trazer esses benefícios mais técnicos, por exemplo, para um profissional de dados, ele vai entender, ele vai compreender quais são esses benefícios. Agora, um profissional de negócio, ele tem outras prioridades. Não adianta eu chegar para ele e falar o seguinte, olha, até o fim do ano estaremos com 80% dos nossos termos de negócio definidos. Eu estarei com 50% dos nossos modelos de dados documentados.
ele vai chegar e vai falar o seguinte, ok, mas o que eu ganho com isso? Isso é obrigação sua. Então, a gente não pode ficar só nesse viés técnico. E aí, qual é a abordagem que eu recomendo sempre quando a gente fala em governança de dados? Tá? Toda empresa ela tem os seus problemas em relação aos dados. E são problemas que, geralmente, o pessoal vai lá e fica empurrando ali com a barriga. O que a governança de dados ela tem que fazer? Ela tem que pegar as pessoas que atuam dentro do, vamos chamar, do programa de governança de dados. Então, aqui já vou ter as pessoas com seus papéis e suas responsabilidades já definidas. Essas pessoas vão começar a fazer essas provocações. Então, por exemplo, é muito comum, tá, eu chegar a um cliente, por exemplo, um prospect, e eu encontro a seguinte queixa: poxa, nós temos aqui 5, 6 bases diferentes de clientes. Vamos criar aqui agora uma definitiva. Só que você vai ver, há 3 anos atrás já foi já foi feita essa tentativa e virou mais um legado. Aí a gente tem que começar a fazer a provocação, mas por que isso? A gente chega em uma área, por exemplo, e pergunta: vem cá, o que é o cliente para você? Aquela área vai lá e responde: olha, cliente para mim é quem paga. Aí você vai em outra área. Aí a área vira e fala o seguinte: ó, cliente é quem utiliza o nosso produto ou serviço. Mas não é quem paga? Não é quem paga? Não, são conceitos diferentes. Ok. Eu vou numa terceira área. A área vira para mim e fala o seguinte: é o corretor ou o intermediário que faz a venda. Ele é o cliente, porque se ele não vende, eu não tenho ninguém para atender. Eu já tenho 3 definições diferentes. Eu vou a quarta área tem uma definição diferente também. Aí é óbvio que eu não tenho consenso dentro da casa sobre o que é cliente. Então não adianta eu sair, vamos construir uma base nova de cliente. Não. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Tem que resolver o que, afinal, é o cliente dentro da casa. A gente tem que atuar lá na causa raiz. E aí, com isso, né, a gente levanta essas bolas, busca essas respostas dentro da nossa cadeia de processos, da arquitetura. Geralmente, quando a governança de dados está muito incipiente, a gente não vai encontrar. Aí, o que a gente faz? Cria projetinhos estruturantes baseados em quick wins, né? Implementa, vai lá depois de um tempo, mede o valor. Com isso, né, à medida que nós rodamos isso aqui, o que acontece? O negócio já começa a pensar: agora eu ganho alguma coisa aqui com a tal governança de dados. Então, essa é uma que eu queria estar passando aqui para vocês. E para fechar aqui rapidamente, como é que a gente implanta isso aqui? Né? Eu tenho que pensar na empresa como um todo, eu defino o meu modelo ideal e, aos poucos, eu vou incrementando conceitos de dados embaixo do meu programa. Mas para isso eu faço o quê? Um diagnóstico estruturado, defino uma estratégia para a gestão dos dados, crio a minha jornada e aos poucos eu vou incluindo esses dados aqui, esses conceitos de dados. Então começo de repente com um cliente, ou começo com 2 ou 3 produtos, aí depois eu incremento mais 2 tipos de produto, depois eu incremento cliente, enfim, isso tudo virá dessa estratégia. Papéis e responsabilidades definidas, então já tem pessoas aqui em tecnologia, já tem pessoas em negócio, governança de dados sempre como um orquestrador, nunca como um executor, tá? E à medida que nós rodamos isso aqui, aí sim, obviamente, sempre levando em conta a estratégia corporativa, eu não tenho que governar dados do sistema de vaga de garagem, a não ser que eu esteja falando de estacionamento, de uma estapar da vida. Mas se não é o caso, eu tenho que governar dados que contribuem para a estratégia da companhia. E aí, cada vez mais que nós rodamos esse ciclo aqui, que é contínuo, tá? Nós vamos ganhando maturidade, aumentando o valor que os dados trazem para a organização, e aí realmente a gente trabalha com dados como diferencial em negócios. Bom, essa é a breve explanação que eu queria aqui passar para vocês, tá? Sobre governança de dados. Eu deixo aqui meus contatos, eu sei que daqui a pouco vou falar mais um pouquinho, se tiver perguntas. Quem quiser saber mais sobre o assunto, tem aqui os meus 2 livros, tá? Que eu já publiquei sobre o tema. O Dama da MBOK, que é o guia de melhores práticas, praticamente é um padrão mundial. E em breve vem coisa nova aí também, tá? Meus contatos aqui, gostaria de agradecer a oportunidade, né? E mais para frente a gente vai falando aqui. Tudo bem? Obrigado, Bergson. Agora eu gostaria de convidar o Cláudio para a sua apresentação. Por favor, Cláudio.
Olá, obrigado, Claudinei. Bom dia aos colegas aqui do painel. Um prazer estar aqui com vocês no evento e hoje falar um pouquinho aí de uma visão aí bastante prática, pragmática, que complementa isso tudo que o Bergson falou. Afinal, a gente está vivendo na era do dado, na era da informação, não é? Então, vou trazer aqui um pouquinho sobre segurança e proteção de dados aí nesse contexto da gestão dos dados. Time, por favor, se puder projetar aí, colocar na tela a minha apresentação. Ok, excelente. Então vamos aqui para segurança e privacidade, uma visão pragmática para 2023 e além, tá? Começando aí falando um pouquinho desse contexto global da segurança da informação, não é? Eu atuo nessa área de segurança da informação tem o que aproximadamente 2 décadas, talvez tenha até passado um pouquinho mais e eu nem percebi, mas enfim, 2 décadas atrás, quando eu comecei a brincar um pouquinho com segurança da informação, nossa, era um tema que parecia algo de Hollywood, né? A gente via ali nos filmes, via no Matrix, mas na vida real ninguém meio que levava a sério. Hoje em dia, quando a gente vai falar de segurança da informação, é algo literalmente presente nas nossas vidas, seja na nossa vida pessoal, seja obviamente no ambiente corporativo, mas é algo que a gente não pode mais ignorar. Nessas últimas 2 décadas, a segurança da informação deixou de ser um tema ali mais restrito ao pessoal que trabalhava diretamente na área e é algo que praticamente afeta todo mundo, né? Afeta todas as áreas aonde tem o dado, aonde tem a informação. Como o Bergson comentou, né, quando ele estava falando ali de dados, transcende a questão dos dados pessoais. Segurança da informação também. A gente não vai estar, obviamente, olhando apenas para os dados pessoais, por mais que eles sejam relevantes, mas sim para proteger todos os dados, todo tipo de informação manipulada aí pela organização. E como é que a gente está nesse contexto atual, especialmente aqui algumas situações no Brasil? É interessante, não é? Nos últimos anos aqui, tem um exemplo de 2021, mas são vários outros, nos últimos anos a gente tem visto uma crescente evolução dos ciberataques. Ali no comecinho da pandemia foi interessante, porque na época se ventilou que os ciberataques iriam diminuir, né? Mesmo em fóruns ali da Darknet, o pessoal falando que não vamos atacar quem é da área de saúde, não vamos atacar empresas que estão envolvidas ali no combate, na pesquisa de vacinas contra o Covid. Vocês acham que isso realmente aconteceu? Pelo contrário, né? A gente viu um crescimento aí sem precedente no número de ciberataques e aqui no Brasil não foi muito diferente, né? Tivemos empresas aí nos últimos anos que foram vítimas aí do temido ransomware, chegando a paralisar a operação global. Imagina, parar a operação global de uma organização porque alguém deu um clique aonde não devia e disseminou um ransomware dentro da organização. Chegaram aí nos últimos anos a ter uma paralisação no maior oleoduto dos Estados Unidos. Gente, isso fez o governo americano declarar estado de emergência por conta de um ciberataque. Então é algo que cada vez mais tem se transformado numa realidade que afeta as nossas vidas, não é? Aí no ano passado ainda teve um grupo aí de comunicação que simplesmente também foi invadido ali, teve uma possível ransomware, parou a capacidade de apresentar, por exemplo, a programação ao vivo deles, alguns programas, é algo que é vital ali para o modelo de negócio deles, não é? E não para. Questões de vazamento aí, questões, situações relacionadas ao cibercrime, realmente elas não param. Chega aí também questões relacionadas à LGPD, a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco, mas o que eu quero dizer para vocês é, os ciberataques não só cresceram, mas como a tendência é que eles continuem crescendo, continuem afetando as nossas vidas, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente pessoal, na nossa vida pessoal. A gente está exposto do mesmo jeito. O Pix, a maior ferramenta agora de operações financeiras do Brasil, é um grande alvo aí para os cibercriminosos. A gente fala já um pouquinho mais disso, mas é até bem interessante porque recentemente o Banco Central anunciou aí algumas melhorias para o Pix, né, que vão ser implementadas, acredito que em novembro desse ano. Vai ser mais fácil rastrear transações ali que foram feitas sem autorização, transações fraudulentas, enfim. Isso não vai
retirar o papel do usuário de se proteger. Não basta, nesse mundo de hoje, nesse contexto atual, o ambiente ser bem protegido, a tecnologia ser bem protegida, não é? Hoje, todos nós vivemos aqui num mundo hiperconectado. Cada vez mais cedo a gente ingressa nesse mundo hiperconectado. Nós estamos vendo amplos avanços, inclusive nas próprias ferramentas de inteligência artificial generativa, como a que eu usei para gerar essa imagem aqui da bebezinha usando o computador. Antes que alguém reclame, a bebezinha não está ali trabalhando, não é uma CEO de uma startup. Essa imagem foi gerada aqui, acredito que todas as imagens que não são notícias aqui, todas elas foram geradas através de uma ferramenta chamada Midjourney. Eu simplesmente orientei a IA no que eu gostaria de gerar e ela me gera aqui a imagem que a gente está utilizando nessa apresentação. Mas, enfim, esse mundo é repleto de ciberameaças. Não dá para a gente imaginar que a internet, por mais interessante que ela seja, é um ambiente seguro. Pelo contrário, não é? Essas últimas 2 décadas mostraram a quantidade de ciberameaças que a gente enfrenta. E mesmo hoje, olha só que interessante, segurança sempre é vista como algo excessivo, até o dia que não é suficiente. Eu sempre faço um paralelo aqui, por exemplo, com o cinto de segurança ou o airbag do teu carro, tá? A gente só dá valor ao controle de segurança no momento do incidente, não é? Você só dá o valor real ao cinto de segurança, aquele troço chato que fica te incomodando ali na hora de você estar no veículo, na hora que tem ali, infelizmente, algum tipo de colisão, algum outro acidente, e ele literalmente protege a tua vida. Com a segurança da informação e privacidade, essencialmente é a mesma coisa. A gente sempre acha que um controle de segurança é algo excessivo. Ninguém quer, por exemplo, ficar colocando ali uma senha mais complexa, usando um segundo fator de autenticação, porque é chatinho, porque eu vou ter que me lembrar de uma senha mais difícil. Poxa, eu vou ter que olhar aqui um aplicativo separado, um SMS no meu celular para autenticar. Bem, até a hora que você é invadido e a tua organização ou você mesmo é impactado, esses controles são chatinhos e você não percebe o valor, tá? Aqui uma matéria bem interessante, não vou gastar bastante tempo nisso aqui por conta da limitação, mas eu sempre recomendo acompanhar essas publicações do World Economic Forum. Essa aqui é o Cybersecurity Outlook 2022, eles até publicaram a versão 2023, mas as partículas de informação aqui do 2022 eu acho até mais interessantes, tá? A transformação digital é o principal fator para melhorar a resiliência cibernética. Claro, nós temos aí desde pequenas startups até grandes corporações que sempre estão buscando novas maneiras de se fazer negócios. E, para ser bem sincero, se a cibersegurança, se a segurança da informação não caminha lado a lado com isso, bacana, vamos ter o Bergson ali que vai implementar uma ótima governança dos dados. Mas na hora que a segurança cibernética falha, todos aqueles dados que estavam muito bem estruturados podem facilmente ser afetados. Então, segurança da informação, segurança cibernética, privacidade são um componente extremamente fundamental num contexto geral da governança dos dados, tá? Aqui é bem interessante, essas são as dificuldades aí, os desafios, né, que foram apontados ali quando a gente conversa com gestores de segurança da informação e executivos de negócio. Por exemplo, priorizar cyber nas decisões do negócio. Bergson colocou muito bem ali que você deve governar dados que são relevantes para a organização. Claro, mesma coisa, as decisões de cyber aqui têm que andar de mãos dadas com as decisões do negócio. Se eu estou querendo investir numa nova tecnologia, fazer algo diferente, não dá para pensar nisso sem considerar ali uma camada de proteção contra ciberameaças, tá? Hoje, um grande desafio também é recrutar e reter talentos em cibersegurança. Enfim, a maioria das organizações, não só no Brasil como no mundo, tem encarado esse desafio, o que gera uma enorme oportunidade para quem se identifica aqui com a área, quem quer desenvolver uma carreira. Eu diria que esse é um dos melhores momentos para você pensar em investir na carreira de cibersegurança, tá? Não dá tempo da gente discutir o reporte todo, claro, mas tem aí o QR Code, vale a pena vocês darem
uma pesquisada, mas o que chama mais atenção são os top 3 ciberataques que mais preocupam organizações, não é? Seguimos aí com ransomware, associado à engenharia social, associado também a atividades maliciosas dos próprios colaboradores que fazem parte da organização. Esses 3 componentes são o que mais tira o sono de quem quer proteger dados, de quem quer governar qualquer tipo de dados dentro da organização. Eu recentemente tive a oportunidade de participar da RSA Conference e o que se discutiu lá na feira foi que, essencialmente, ransomware tem sido o maior problema nos últimos anos e a tendência é que eles aumentem exponencialmente. Cada vez mais a gente vai ver ataques de ransomware presentes aí nas organizações. Então, como é que a gente vai pensar em manter bem o negócio, em manter bem a operação da empresa se eu não cuido disso daqui, se eu não me preparo para atuar com esses caras? Recentemente também, uma notícia bem interessante, o Gartner publicou aí as top tendências de cibersegurança para 2023. Claro, todos os itens são extremamente interessantes, mas eu vou focar em um especificamente, que é essa questão do Human-Centric Security Design. Olha, a gente sempre fala bastante, até bate com a pauta de hoje, não é? De segurança centralizada nos dados. Claro, é extremamente importante, mas se você não considera o elemento humano na segurança da informação, na gestão de privacidade, isso te deixa com a lacuna enorme. Então, eu pessoalmente tenho focado bastante em ações que olham aí para o ser humano no centro da segurança da informação. A gente há muitos anos fala que o ser humano é o elo mais fraco ali na cadeia de segurança da informação. Eu pessoalmente nunca concordei com isso, pelo contrário, eu acho que o ser humano tem o potencial de ser o elo mais forte da segurança da informação. Mas, claro, você tem que investir tempo, investir recurso em potencializar a capacidade desse ser humano em termos de segurança da informação, seja fornecendo boas políticas, seja fornecendo treinamento, ações de conscientização. O ser humano, ele deveria ser o centro aí da maior parte das ações relacionadas à segurança da informação. Afinal, a gente vive hoje literalmente nesse mundo imerso de dados, não é? São dados por todos os lados. Se você não considera o elemento humano, acaba que a tua estratégia fica bastante fragilizada e acontecem coisas como essas daqui. Notícia bem recente, passou aí na programação do Fantástico nesse final de semana, olha só que interessante. Dados roubados por golpistas. Entenda o esquema que já levou uma vítima de golpe, veja, levou a vítima do golpe à cadeia, e saiba como evitar. Bem interessante aqui, a vítima do golpe teve os dados furtados, perdeu ali também até um valor, porque ela estava tentando comprar um carro, que o carro havia sido roubado, mas enfim, nessa negociação, além do golpista vender um carro que tinha sido roubado, além do criminoso vender um carro que tinha sido roubado, ele pegou os dados dessa pessoa, acabou usando ali para criar contas fraudulentas e levaram ela aí até literalmente ser presa. A pessoa foi parar na cadeia simplesmente porque teve seus dados roubados, tá? Não foi a única pessoa que teve a sua vida pessoal afetada por conta desse tipo de situação, mas é um caso aqui que chama bastante atenção. Imagina que você que está aqui nos acompanhando não precisa hoje fazer efetivamente nada. Basta uma organização manipular os teus dados de uma maneira incorreta, que alguém acesse aqueles dados pessoais de uma maneira indevida, e isso pode ser usado num golpe que vai acabar te levando para a cadeia sem você ter feito nada. Claro, essa pessoa não permaneceu na cadeia, tá, gente? Mas ela, imagina, no ambiente de trabalho dela, chegou a polícia, perguntou pelo nome dela, ela se identificou e acabou saindo ali do local presa, algemada, como está mostrando aqui na imagem. Eu falo isso diariamente, tá? Segurança da informação, quando a gente associa ali também com proteção de dados pessoais, muito mais do que o foco no dado em si, é resguardar a vida das pessoas. Quando você está protegendo dados pessoais, efetivamente você está protegendo vidas. Essa é a maneira que a gente tem que pensar. É um trabalho bastante nobre, não é? Se a gente for olhar por esse paradigma, tá?
Enfim, e os ataques para organizações seguem também ocorrendo, né? Recentemente o Fleury sofreu aí mais um ataque cibernético e de novo uma organização ligada ali à saúde, né? Esse ataque cibernético gerou problemas, por exemplo, na entrega de exames. Imagina, você está fazendo ali um exame crítico e não recebe aquele exame por conta de um ataque cibernético. Esse é o potencial que tem o cibercrime hoje, não é? De afetar, não estou olhando nem aqui para a operação da organização, estou imaginando a vida das pessoas que muitas vezes, quem sabe, pode até depender da celeridade de um exame desse para que se tome a medicação, e a organização afetada por um ataque cibernético fica incapaz de fornecer aí um resultado. Teve atrasos, pelo menos foram só atrasos, não se perderam exames, tá? Mas, enfim, não é a primeira vez que a organização sofre com um ataque cibernético. A gente sabe que em 2021 o Fleury também sofreu um grande ataque cibernético que atrasou aí o agendamento e entrega de exames por vários dias. Se você está numa operação crítica, especialmente empresas como essa da área de saúde, é fundamental fortalecer aí ações de segurança considerando todo esse contexto global, tá? Mas interessante aqui também, praticamente já chegando na parte final aqui da apresentação, quais são as ameaças cibernéticas que mais preocupam empresas brasileiras, né? Aquelas lá que a gente olhou era num contexto global. Então, aqui no Brasil, pelo menos em 2022, não foi tão diferente do que a gente vê aí ao redor do mundo, tá? O ransomware segue como uma das principais ameaças cibernéticas, né? Ransomware, para quem não conhece, é aquele código malicioso que literalmente sequestra dados, né, através de um elemento ali de criptografia. Ele acaba criptografando os dados da empresa, então deixa a empresa sem acesso ali àquelas informações. Claro, também pode afetar pessoas, já a gente fala sobre isso, tá? Seguido ali do phishing, né, que muitas vezes é utilizado como base para um golpe ou até mesmo para distribuir ransomware, ataques de negação de serviços distribuídos, as velhas e boas botnets, né, redes zumbis que são utilizadas para justamente disseminar esses demais ataques que a gente comentou, e vulnerabilidades que não são tratadas. Uma pergunta que eu faço para vocês: será que hoje a gente tem tecnologia para tratar tudo isso aqui que a gente está vendo na tela? Todas as ciberameaças que tanto preocupam empresas brasileiras? Claro que a gente tem. Agora, será que a gente está pronto para enfrentar essas ciberameaças? Porque soluções a gente tem, desde as mais simples até as mais avançadas, mas hoje qualquer pessoa pode, inclusive, ter um antivírus razoavelmente efetivo que não tem custo. Tá? Será que quem está acompanhando a gente aqui tem um antivírus instalado no seu celular? Será que a pessoa participou de alguma ação de conscientização para prevenir um phishing? Será que a organização, tudo bem, nem sempre uma organização de pequeno porte consegue ter tanta redundância para se sair bem perante um ataque de negação de serviço, mas hoje com a tecnologia de nuvem, que é bem mais barata, é mais fácil você implementar redundância no seu ambiente, tá? Mesma coisa aqui, botnets, né? Investir em segurança de dispositivos inteligentes, monitorar o teu ambiente, e vulnerabilidades, claro, a gente sabe que necessita ali da aplicação de patches, aplicação de atualizações e testes frequentes de segurança. Soluções nós temos, tá? A grande questão não é essa. Aqui bate muito legal, porque estava apresentado de uma outra forma na apresentação anterior aí do Bergson, mas eram exatamente esses mesmos componentes, tá? Segurança ela é feita aqui com esses três elementos: pessoas, processos e tecnologias. E não é à toa que pessoas estão aí destacados, tá? O elemento humano na segurança da informação, na proteção de dados, é fundamental. E quando a gente fala de pessoas, tá? A segurança é feita por pessoas. Bem, pessoas como você que está aqui me acompanhando, tá? Talvez você não seja de uma área de segurança da informação, talvez na tua atividade você nem lembre sempre de segurança da informação, mas olha, você é a principal parte da segurança da informação. Não tenha dúvida que o elemento humano pode ser muito mais poderoso do que qualquer tecnologia, desde que ele esteja bem treinado, bem capacitado, tá? E praticamente para a gente finalizar, cabe a gente lembrar que hoje a gente vive nesse mundo híbrido, né?
onde os dados não estão mais restritos ao ambiente físico da organização, quer seja no escritório, quer seja no home office, quer seja até na nossa vida particular. Essencialmente, as ciberameaças são as mesmas, tá? Aquelas mesmas ciberameaças que a gente estava olhando ali, o ransomware, um ataque de phishing, um golpe, que são direcionados para a organização, também são direcionados para indivíduos. Então a gente precisa estar atentos aí a esses pontos, tá? Aqui são apenas algumas dicas essenciais de segurança, dicas bastante básicas, mas que se a gente seguir, tá? Se a gente começar a olhar para isso daqui com a devida atenção, nós vamos ter aí um mundo muito mais protegido, muito mais livre dessas ciberameaças que não tem jeito. Elas não vão sumir, então a gente tem que aprender a conviver com elas. Então, desde práticas como utilizar senhas fortes e únicas, utilizar autenticação de 2 fatores sempre que possível, tá? Hoje, a maioria dos aplicativos de rede social, a maioria dos comunicadores instantâneos como o WhatsApp, implementa aí uma autenticação de 2 fatores sem nenhum tipo de custo. Então, não tem por que você não atualizar. Manter softwares atualizados, isso vale tanto para o ambiente corporativo, quanto para o celular, para o smartphone que você tem aí, que provavelmente está olhando. Será que você está com todos os softwares atualizados ou está com algum componente que pode estar aí permitindo a propagação de uma ciberameaça, tá? Ter um bom antivírus, né, para evitar aí códigos maliciosos e phishing, ser cauteloso na navegação, a clicar em links, abrir anexos desconhecidos, fazer um backup periódico dos seus dados, claro, usar conexões seguras, criptografadas, preferencialmente ali com o uso de uma VPN, sempre que fizer sentido, estar atento às regras para manuseio de informação dentro da organização, cuidado com o uso de Wi-Fi público e redes não confiáveis, são muito utilizadas ali por cibercriminosos para tentar distribuir códigos maliciosos ou mesmo tentar um acesso indevido. E, claro, proteger o seu dispositivo com bloqueio de tela e demais medidas de segurança que assim couberem, tá? Perfeito, gente. Eu vou pular aqui a parte das dúvidas, que eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Mas a ideia é exatamente essa, que a gente pense em segurança da informação aí sempre com bastante cuidado, com bastante carinho, tá? Teremos perguntas lá no final. Gostaria de convidar agora o Custódio. Por favor, Custódio. Seu convite. Sem som? Não? Agora aberto aqui. Tá. Queria agradecer aqui o convite para participar do evento, né, TI Exame, agradecer todo o time da TI Insight aqui, agradecer os amigos que estão aqui no painel comigo, espero contribuir bastante aqui com as informações. Eu vou abordar a segurança de informação de uma forma mais ampla, né? Como bem foi dito aqui anteriormente, a informação hoje ela permeia por todos os departamentos das empresas, então não é justo que a gente tenha a responsabilidade pela segurança da informação em um único departamento de tecnologia, né? No passado, a gente tinha muito o pensamento de segurança da informação voltado para o departamento de tecnologia, voltado para as ferramentas que iriam proteger o dado, né? Então, você falava em segurança da informação, você falava em backup, antivírus, firewall, proxy, falava em todas as que hoje a gente considera como medidas para poder bloquear acessos e ataques, né, na sua rede, no seu dado. A gente vive na era da informação, todos os departamentos têm informação, e a gente tem muitas políticas, muitas normas, né? Já abordando um pouco o tema do Bergson, muitas legislações que fazem com que a segurança da informação seja uma garantia maior para o acesso, né? A segurança da informação não é responsabilidade somente dos provedores de serviços, né? Como bem dito pelo Cláudio, eu, por exemplo, como pessoa física, sou responsável pelas minhas informações. Então, para quem eu cedo as minhas informações, é uma decisão minha, né? Então, eu tenho que ter todas essas políticas de antivírus, senha, tudo no meu próprio laptop e no meu próprio computador. Já da empresa, nós temos ISOs, né? Eu divido a segurança da informação em estratégica, tática e operacional, né? Quando a gente entra numa camada estratégica, a gente está falando da auto-administração das empresas, eu estou falando de leis, né? A gente vai seguir leis que o governo obriga que as empresas sigam, né? Então, tem leis
tem normas, né? Então, para eu seguir a lei da LGPD que foi implementada recentemente, como que eu vou fazer? É comum hoje o cliente procurar nós, eu quero me adequar à LGPD. Aí a gente entra num assessment, a gente chama de Fast Assessment aqui na CertSys, né? Onde a gente vai conversar com o cliente. Você quer se adequar à LGPD, ok. Quais são os seus processos? Como você trata os seus processos? Quais são os controles que você tem? Quais são as medidas que você tem para gerenciar esses controles, para mitigar os riscos, né? Então, quando você fala de segurança da informação, você está falando desde processos para garantir que aquelas ISOs sejam implementadas e que tudo seja feito de uma forma mais segura, né? E também de adequações e controles. Por exemplo, é comum a alta direção falar assim, eu quero o melhor antivírus do mercado. Mas será que o melhor antivírus do mercado vai atender à necessidade que você tem no seu negócio? Será que você vai garantir que o melhor antivírus do mercado está atualizado? Como que você garante que o melhor antivírus do mercado está atualizado? É através de processos e treinamentos. É comum, por exemplo, num ambiente de uma empresa menor, eu comprar um antivírus e colocar a gestão desse antivírus, a administração desse antivírus, na responsabilidade do meu analista sênior, que nunca viu o antivírus, né? E aí ele começa a estudar o antivírus para colocar as melhores práticas em dia. Então, a governança, ela puxa também para essa questão de criar os processos, de capacitar as pessoas, de atualizar o antivírus, de ter métricas de atualização do antivírus. Então, a segurança da informação, ela busca todo esse ambiente, né? Um ambiente muito mais amplo. Então, se eu não tiver os antivírus instalados e atualizados em todas as máquinas, eu tenho ali uma possível vulnerabilidade. Eu tenho ali uma porta de entrada para um hacker mal intencionado. Se eu não tiver o sistema operacional atualizado, seja através de uma GPO, seja através de um WSUS ou de algum software de atualização de sistemas operacionais, eu tenho sim ali uma vulnerabilidade, uma possível porta de entrada para poder acessar os meus dados. Todos os sistemas, né, teve casos de empresas invadidas pelo sistema de ar-condicionado que estava na rede. Então, assim, tudo que você coloca em sua rede tem que ter um processo de atualização. Então, a segurança da informação, ela não pode ser garantida se não tiver uma proteção de dados muito forte, e aí através de ferramentas, processos e medidas, né, onde a gente vai poder fazer essa atualização. Então, capacitação é o principal ponto, tá? Processos para definir como fazer e o que fazer e onde fazer, tá? E como proteger. Então, a gente colocando a alta direção, colocando em obrigação as leis, a gente puxa para o pessoal mais tático. O pessoal tático eles vai decidir quais são as normas, controles, processos que nós vamos desenvolver, puxando para esses comitês, como o Bergson bem mencionou, puxando para esses comitês pessoas do operacional, que aí sim vão me dizer qual que é a melhor ferramenta para mitigar aquele risco, para mitigar aquela vulnerabilidade, para proteger determinado assunto. Se você não tiver essa parte de governança, onde você tem processos, análise de risco, onde você tem até uma análise de impacto, né? Você sabe se você está protegendo o ativo correto, né? Qual que é o custo do seu ativo, né? De repente você colocou o melhor antivírus de mercado, mas o servidor principal do seu negócio, aquele que gera o core do seu negócio, ele está sem backup, né? Então, se você sofre um ataque ali, você não tem como restaurar. Então, o tático ele vai definir, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na ISO 27000, né? É uma ISO de segurança. Essa ISO ela fala de controles, de políticas, de processos que a gente traz para poder garantir a segurança da informação. Existe um ambiente 100% seguro?
Não existe, né? Eu acredito que não exista e acredito que não vai existir tão cedo, porque existem pontos de vulnerabilidade muito fortes de engenharia social, né? O usuário ele precisa ter uma conscientização muito forte da responsabilidade dele com relação à segurança da informação dentro da empresa que ele trabalha, com relação ao dado, né? Existem muitos casos de empresas que têm dados perdidos por conta de deleção involuntária, né? Falta de atenção e deletam um dado. E se você não tem a política de backup, você não tem um backup ativo, você não consegue restaurar esse dado, né? Existe muitas empresas que foram invadidas porque algum funcionário recebeu um e-mail que tinha um link que ele clicou sem ler e baixou ali um malware que disparou a outra frente, que deu abertura para que o hacker pudesse entrar na rede. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho muito forte de conscientização do ser humano. Ele tem muito potencial, como bem dito pelo Cláudio, para ser o ponto forte do elo da cadeia. Mas, dado a correria do dia a dia, dado o tempo que a gente vive de estar sempre ali na correria, você acaba clicando em muitas coisas que podem gerar essas brechas e essas vulnerabilidades, né? Quem nunca entrou num site, apareceu a política de cookie, clicou sim para todos e fez o que tinha que fazer e não voltou para olhar qual cookie ele liberou, né? Ele liberou todos os cookies, mas quais são esses cookies, né? O que liberou, o que está coletando na minha máquina? Porque depois que eu faço o que eu tenho que fazer no site, eu não volto lá para avaliar se eu vou bloquear ou não esse cookie, se eu vou tirar esse acesso ou não. Então, eu acredito que segurança da informação, ela envolve sim, como bem dito pelo Bergson e pelo Cláudio, pessoas, processos e tecnologia. E eu acho que nesse momento a gente está muito avançado em tecnologia, né? A gente aqui na Justiça trabalha muito forte com parceiros que têm umas tecnologias muito avançadas para fazer esse tipo de proteção, né? Tem tecnologias, inclusive, que geram armadilhas em redes, que quando o hacker acessa essa armadilha, a gente consegue monitorar o hacker, né? E ver por onde ele está caminhando. A gente vê muitas empresas com melhorias em processos, mas acredito que ainda dê para melhorar muito essa questão de processo, né? Empresas que crescem muito rápido tendem a ter os processos um pouco bagunçados, não documentados e se perdem um pouco, e aí gera uma vulnerabilidade, né? E em pessoas a gente ainda precisa trabalhar, eu acho que a gente precisa trabalhar muito forte essa conscientização, né? E é uma crescente, tanto que alguns fabricantes, por exemplo, de antivírus, de ferramentas de segurança, estão criando até games, né? Uma forma de gamificação, onde o usuário ele acessa a plataforma e ele vai fazendo um game, ele vai evoluindo na plataforma, enquanto ele ganha conhecimento, ganha a conscientização da importância da segurança da informação, né? E eu acho que esses fóruns a gente tem como um fator importante conscientizar quem está nos assistindo sobre a responsabilidade dele também sobre os dados, né? Sobre os dados dele, os dados da empresa, os dados que são coletados. De repente, a empresa faz um bom trabalho de governança de dados, tem os dados todos estruturados, faz um bom trabalho de segurança da informação, coloca boas medidas de proteção, mas o usuário, por algum momento, num elevador, comenta o usuário e senha dele com alguém e alguém capta essa informação e volta, né? E aí tem acesso. Ou o usuário faz algum comentário num almoço informal e ali a gente tem a engenharia social ativando, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão de conscientização. Não dá mais, nessa era digital, para a gente não trabalhar conscientização. Eu acho que o recado que eu queria passar é que segurança da informação é muito mais amplo do que tecnologias para bloquear o ataque, né? É passar a informação de que eu acredito que ambiente 100% seguro não existe, porque se você tiver um ambiente 100% seguro, você mata a privacidade. Se você tiver 100% de privacidade, você mata a segurança. Então, tem que ter um equilíbrio entre privacidade e segurança. E também acredito passar para todo mundo que, assim, não transfira a responsabilidade pelas informações, seja sua ou da empresa.
toda vez que você estiver na frente de uma tela, você tem que trabalhar com cautela na frente dessa tela. Lendo a política de cookies, é chato, mas você tem que ler. Você conhecer um pouco do funcionamento de um cookie, para saber a diferença entre um cookie de gestão e um cookie de navegação. Você conseguir baixar um aplicativo no seu celular e não dar OK no OIM sem ler o OIM. Né? As pessoas às vezes me perguntam, eu baixei um aplicativo aqui, ele me perguntou se tinha acesso aos meus contatos e à minha câmera, e eu dei OK. OK, você deu acesso a todas as suas fotos, você deu acesso a toda a sua câmera, você deu acesso aos seus contatos, você conscientizou com isso, né? Você foi consciente disso. Então, assim, segurança da informação é muito mais amplo do que somente as tecnologias. A preocupação com o ciclo de vida da informação dentro das empresas. A gente pensar processos, pessoas e tecnologias, mas numa ordem boa. A tecnologia, do meu ponto de vista, ela vem do resultado do levantamento de uma análise de risco, de uma análise de impacto, dos processos, né? Aonde eu vou pôr determinada tecnologia e o que eu vou proteger com aquela tecnologia. Né? Acho que ainda existe uma certa resistência, agora não tanto, porque dados os ataques hackers, né, os ransomwares que as empresas têm dos dados sequestrados, começa a se investir muito em segurança, e como o Cláudio bem disse, é um momento muito bom para quem quer atuar nessa área, né? Mas hoje a gente está investindo por uma necessidade do ataque que já ocorreu, né? Só que você não se prepara para a tempestade durante a tempestade, você se prepara para a tempestade na calmaria, né? Então, aproveitar esse momento que as empresas têm, que não estão sofrendo ataques, para fazer uma avaliação do seu ambiente, né? Quantas empresas executam um pentest 2 vezes por ano? São pouquíssimas, né? E o pentest ajuda a identificar as vulnerabilidades, né? Então, o recado que eu quero passar segurança da informação é muito mais amplo. Pense sempre em pessoas, processos e tecnologia, e a gente tem que trabalhar muito a conscientização da parte humana envolvida tanto nos processos quanto no nosso dia a dia. E agradecer de novo a TI Insight pelo convite e pela participação e pela troca muito rica de informações aqui com os painelistas. Eu que agradeço, Custódio. Gostaria de convidar o Robert para a sua participação. Por favor, Robert. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Robert Oliveira, eu sou advogado, sou especialista em direito digital e empresarial e societário e lidero aqui no escritório as áreas de M&A societário e também de privacidade. O escritório tem uma atuação muito direcionada para startups e empresas com base tecnológicas, então a gente está imerso no mundo onde a complexidade no tratamento de dados ela está diretamente relacionada aos modelos de negócio. E tem 8 anos que eu vivo esses desafios e a intenção é tentar compartilhar não só a visão de governança, mas também um pouco desses desafios aqui, que hoje todo mundo usa algum modelo, algum serviço de uma startup, elas realmente dominaram por serem modelos de negócios inovadores que acabaram revolucionando o mercado. Queria agradecer muito o convite do time da TI Insight e agradecer também as aulas que nós tivemos aqui pelo Bergson, Cláudio e Custódio. E vou tentar fazer um fechamento aqui do tema. Vou ser um pouco mais conceitual aqui, tentar trazer um pouco mais da governança em si, conectar um pouco com a privacidade. E acredito que vai conectar com o tema de todos vocês. E a governança, que nasce lá da governança corporativa, né, e dentro do grande chapéu de governança corporativa, nós vamos ter a governança de dados, nós vamos ter a parte de segurança, a parte de privacidade, mas a governança em si, na conceituação do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela é basicamente um sistema do qual as instituições vão ser dirigidas, monitoradas e estimuladas, né? A ideia é criar um ambiente onde você tenha transparência, onde você tenha equidade,
nos relacionamentos entre os stakeholders que circundam aquela instituição, né? Então, pensando ali em sócios, diretoria, órgãos fiscalizadores, terceiros, usuários, clientes. A ideia da governança corporativa é você trabalhar ali com uma ética empresarial e, para isso, você precisa trabalhar o que foi falado aqui, né, mais direcionado a dados, mas você precisa trabalhar todos esses pontos do ponto de vista da administração geral mesmo do negócio, né? E o Bergson trouxe uma visão muito legal aí de governo, onde você trabalha ali com os 3 poderes, né, direcionados dentro dessa estruturação de governança, onde você vai ter o legislativo, o executivo e o judiciário ali dentro da empresa. E a governança, no geral, indiretamente, ela acaba funcionando assim também. E quando ele cita House of Cards, cada empresa realmente tem a sua dinâmica de House of Cards ali, de política. E a governança, ela vem exatamente para limitar, né, que os interesses pessoais daqueles que estão no controle daquela empresa, daquela instituição, possam influenciar negativamente ali na empresa. E os pilares principais da governança também, retirados lá dos materiais do IBGC, eles são 4 principais, né? É a transparência, que seria demonstrar todas as informações que sejam importantes para os stakeholders e não só aquelas que os controladores queiram demonstrar ou que sejam obrigados por regulamentação. A equidade, que seria a não discriminação desses stakeholders. A prestação de contas, que é o nosso accountability. A gente tem esse princípio muito forte aí na área de proteção de dados. E a responsabilidade corporativa. Quando a gente fala de accountability, é um conceito muito complexo. Não existe a tradução direta para o português, mas a gente trabalha aqui com uma prestação de contas, né? Então, seria ali um conjunto de práticas para demonstrar essa responsabilização do agente e a atuação preventiva em relação ao problema, né? Então, é assumir aquela responsabilidade para si e trabalhar para resolver aquele problema, bem como demonstrar que você está resolvendo aquele problema. E a responsabilidade corporativa está ligada realmente à tomada de decisão mesmo, para que esses processos, atividades que acontecem dentro de uma corporação, eles estejam voltados para o bem-estar da corporação e da sociedade em si, do qual aquela corporação está inserida. Então, ele está muito voltado para a sustentabilidade e longevidade dessa corporação e também volta na ideia de afastar os vieses e interesses pessoais daqueles que estão à frente daquela corporação. No final das contas, toda e qualquer empresa ela tem ali uma posição social dentro da nossa sociedade, né? E a conclusão, que só para tirar uma conclusão aqui sobre governança, no fim das contas, a governança ela nasce para criar um arcabouço ali de processos, de regulamentações internas, para garantir que vieses e interesses pessoais dos administradores não interfiram na atuação empresarial e também para garantir uma gestão mais transparente, ética e responsável daquele negócio. E quando a gente trabalha isso de forma mais específica, né, quando a gente vai trazer isso para privacidade, para proteção de dados, né, que seria mais o know-how jurídico aqui, no fim das contas, a governança de privacidade ela vai caminhar de forma macro, no mesmo sentido que a governança corporativa caminha. Ela vai ser só mais um viés da governança corporativa, porque ela também precisa ser estruturada, amadurecida e trabalhada com os mesmos princípios básicos que a gente traz da governança corporativa. No meu entendimento, hoje, onde a gente tem um mundo onde toda e qualquer empresa ela é digital, não existe mais uma empresa offline, toda empresa ou vai utilizar tecnologias, ou ela vai fornecer tecnologias, ou os dois. A gente não consegue trabalhar a governança corporativa sem a governança de privacidade, e a gente tem uma extrema dificuldade de trabalhar só a governança de privacidade, só a governança de dados, só a segurança da informação. Se a gente não tem uma estrutura corporativa bem feita, né, que o Custódio disse sobre empresas de alto crescimento, de crescimento rápido, que não tem uma estrutura, processos bem desenhados, estrutura de gestão muito bem definida, a gente vai ter muita dificuldade de trabalhar também a governança de privacidade, a governança de dados e a segurança dentro desses negócios. E se a gente for pensar na governança de privacidade, linkando, né, com a governança corporativa, os pilares da governança corporativa eles estão todos nas legislações que trabalham sobre proteção de dados. Então, lá na LGPD, a gente tem no artigo 6º, esse artigo fala sobre os princípios que o agente de tratamento precisa observar no tratamento de dados pessoais, e a gente vai ter, se eu não me engano, no inciso 6º, a transparência, a gente vai ter a equidade, que é a não discriminação, no inciso 9º,
a gente vai ter os dois juntos, né? Responsabilização e responsabilidade. Se eu não me engano, no último inciso do artigo 6º, que são a base, né, da governança corporativa e também da governança de privacidade. A gente tem outros princípios que estão mais conectados de forma mais prática com a parte de execução da governança, como a finalidade, a necessidade, mas se a gente puxar uma base de governança de privacidade, esses 4 princípios eles vão reger aí toda a estrutura abaixo deles. E no artigo 50 da lei, a gente vai ter alguns pontos mais práticos que também conectam com governança corporativa, que seria o que a lei diz que você teria que ter no mínimo para ter uma governança de privacidade. A lei não te diz como fazer isso, e é por isso que a gente precisa fazer os benchmarks, por isso que a gente tem as ISOs para darem os direcionamentos, por isso que a gente tem as guidelines da Europa, para guiar melhor. Mas a lei não vai te dizer exatamente como fazer isso, exatamente por não ter um manual. E é por isso que a gente trabalha com essa visão macro, porque a partir da visão macro, você vai levar para dentro da cultura do seu negócio, da estrutura do seu negócio. Como você vai decidir os frameworks que vão ser utilizados e a estrutura final de governança de privacidade mesmo. Encerrando já a minha apresentação, tentando ser bem breve aqui para a gente partir para as perguntas, queria só compartilhar um pouco do meu mundo, né? Acho que entrou um pouco no assunto de todo mundo, quando o Cláudio disse sobre segurança. Muitas startups passam por incidentes de segurança exatamente por ter dificuldade de trabalhar esses processos internos e as pessoas, e muitas das vezes essas empresas têm a tecnologia. Então, os 3 pilares, né, de tecnologia, processos e pessoas, eles somente trabalham em conjunto. Se um deles faltar, a vulnerabilidade vai acontecer. E esse problema acontece nessas empresas de alto crescimento exatamente pelo comentário do Cláudio, de que essas empresas, por terem um alto crescimento, o foco do negócio ele está totalmente voltado para o produto e para o crescimento do negócio. E muitas das vezes nós vamos ter gestores, os founders, que não têm um know-how de gestão, não têm um know-how técnico em relação à segurança da informação, e eles vão focar diretamente no produto, e a empresa acaba atingindo, às vezes, um tamanho, né, desproporcional à estrutura interna que ela tem. Às vezes a gente vê startups de fora e pensa que ali a gente tem uma big empresa, né? Uma empresa completamente estruturada. Se você abrir da porta para dentro ali e entrar, você vai ver que, às vezes, você tem uma liderança que ainda não está muito bem estruturada, processos que não estão documentados, e isso faz, né? Cria uma dificuldade na implementação desses processos, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que, além da gente se preocupar diretamente com a governança da privacidade, com a segurança da informação, existe um passo que precisa ser tomado, que é possível ser tomado em conjunto, que é na estrutura do negócio em si. Porque se o negócio se você não existe uma governança interna que estrutura os seus processos administrativos, os seus processos financeiros, os seus processos de venda, para você encaixar os processos de privacidade, os processos de segurança da informação dentro da estrutura do seu negócio, vai ser muito difícil. E você vai ficar pouco. Talvez você tenha um processo muito bem definido de segurança, mas talvez o gap fique exatamente no seu processo administrativo, em algo que faltou ali de estruturação ou de liderança dentro do seu negócio. E é engraçado que o Cláudio comentou algumas coisas sobre segurança, e às vezes nós temos, né, dentro de startups que atuam com alta tecnologia, colaboradores sem esse entendimento, né, do risco que eles correm dentro desse tratamento de dados. E essa educação, ela talvez o ponto-chave para ajudar no reforço realmente do fator humano. E, às vezes, usando senhas fracas, às vezes, quando a gente vai fazer treinamentos básicos, né? O primeiro treinamento ali de segurança da informação, quando a gente está começando a trabalhar com os clientes, as dúvidas que surgem são muito básicas, muito simples, e são de pessoas que estão diretamente conectadas com o acesso, né? Às vezes, a um banco de dados que é extremamente sensível. Então, você vai falar sobre senha fraca. Às vezes, você vai mostrar um gráfico ali de que uma senha de 6, 5 dígitos, independente se tiver qualquer tipo de símbolo, ela vai estar vulnerável. As pessoas não entendem que isso é uma vulnerabilidade e ficam assustadas, né, com as possibilidades que existem. Então, essa conscientização, esse ponto que o Cláudio trouxe de mostrar para a gente, né, o que tem acontecido no mercado, assim como as pessoas físicas estão passando todos os dias
por ataques pelo meio digital, demonstra para a gente o quanto é importante a gente tocar no básico, né? No primeiro, né? No macro, né? E pensando nas empresas, a minha visão é de que uma governança bem estruturada, ela abre um caminho ela torna a água limpa, né? Para que ali embaixo você consiga construir uma governança de privacidade, uma governança de dados bem feita, para que isso não fique preso ao setor de tecnologia, como o Bergson trouxe muito bem. O Cláudio também reforçou isso, para que isso não fique preso somente a uma equipe ali tentando enxugar gelo dentro de uma corporação ou uma consultoria que vem de fora e às vezes aplica tudo que é possível dentro da estrutura, mas quando pisa fora do negócio, as coisas viram simplesmente arquivos dentro de pastas ali, dentro do negócio, e não são efetivamente aplicadas, porque a empresa não tem estrutura, não tem organização suficiente para aplicar os processos e operar as tecnologias, assim como treinar as pessoas e monitorar aquilo dali para frente, né? E dentro do mercado de startups, exatamente por essas empresas terem um crescimento muito rápido e não dedicarem tempo e energia para isso, né? É muito difícil vender para um empreendedor que tem ele e talvez mais 6, 7 pessoas no time, de que eu preciso que ele dedique uma energia enorme para me ajudar a ajudá-lo, né? A construir ali um programa de privacidade, garantir o mínimo de privacidade e proteção aos dados, né? E quando você traz ainda um parceiro de tecnologia para trabalhar com os controles, com algumas tecnologias, a situação ainda fica mais difícil de ser implementada. E às vezes parece que é fácil, né? São só 7 pessoas, é mais fácil implementar ali. Mas é o contrário, né? É mais difícil, porque você tem menos energia, menos conscientização das pessoas que estão ali para focar nesse ponto. E o nosso trabalho é muito de trazer o que o Bergson trouxe do quanto isso reflete, no fim das contas, no negócio, né? Mas ainda assim, é um desafio muito grande conectar, né, esse retorno. Eu sempre digo que o meu trabalho é muito ingrato, porque dá certo quando não acontece nada. Então, quando nada aconteceu, deu tudo certo. E ninguém vem te elogiar. Poxa, nossa, Robert, muito obrigado, deu tudo certo. Não aconteceu nada durante os últimos 3 anos. Ninguém vem dizer isso. Mas se alguma coisa der errado, as pessoas vêm buscar, né? Por que aconteceu aquilo? Os controles não estavam certos. E isso acontece também com o setor de segurança da informação, com quem trabalha nessa área. Porque o nosso trabalho é manter as coisas do jeito que estão, né? É fazer com que elas não estejam vulneráveis, né? Então, esse é realmente um desafio muito grande. Achei muito legal posição de todos vocês 3 em relação ao tema, porque todos vocês estão voltados muito para a prática e de trazer isso para o empreendedor ali na ponta, de como isso realmente reflete no negócio dele de forma positiva, né? No fim das contas, isso pode se tornar dinheiro. Na apresentação do Bergson estava até o ROI ali, né? No final das contas, você consegue ter um ROI sobre o seu investimento que você tem em tecnologia. E eu acredito que o trabalho de conscientização do mercado sobre isso é o que vai realmente, talvez, trazer uma maturidade suficiente para todos os pontos que o Cláudio trouxe ali, que são básicos. Às vezes até triste olhar, né, e ver tudo que está acontecendo ainda hoje, sendo que a informação está disponível, nós temos milhares de profissionais extremamente capacitados evangelizando esse tema, e ainda assim nós vemos empresas deixando passar, né, coisas simples e atuando só no momento no pós-evento, né? Que é até um pouco do que o Nassim Taleb traz, né? Depois que as coisas acontecem, é que as pessoas se movimentam e às vezes o movimento que é feito no pós, ele já não é mais o movimento que deveria ser feito, né? Então as pessoas agem sempre um passo atrás do que os acontecimentos estão da direção dos acontecimentos. E no mundo digital, a gente dificilmente consegue seguir esses acontecimentos, né? Todas as previsões que a gente tem para os próximos 5 anos, normalmente das 20 previsões, uma é acertada. As outras 19 mudam, no mínimo mudam o rumo e não acontecem exatamente como deveriam acontecer, né? E as empresas deveriam estar trabalhando no básico, na estrutura básica, efetivamente, para estarem preparadas para qualquer tipo de ataque, né? Então, quando o Cláudio traz ali os principais ataques, se você focar muito também nesses ataques, e eu acredito que o Cláudio concorde também comigo, talvez você não esteja preparado para um ataque que ainda não está ali na lista, mas que assim que ele começar a acontecer, ele vai se tornar o líder da lista, né? E como você evita isso se você não sabe que tipo de ataque é esse? Você evita isso criando processo, educando as pessoas,
e monitorando realmente o seu sistema por meio de tecnologia dos processos, né? Então, isso era um pouquinho do que eu queria compartilhar aqui com todo mundo. Espero ter agregado valor aí ao painel junto com vocês. Obrigado, Robert. Só quero avisar a nossa audiência que nós temos alguns minutinhos aqui para encerrar o painel, então visite o stand dos nossos patrocinadores para concorrer aos brindes que nós vamos sortear aqui ao final desse painel. Nós temos uma pergunta aqui do Cirion Almeida, pergunta para o Bergson. Os hackers exploram as vulnerabilidades de segurança e colocam informações confidenciais e valiosas em risco nas empresas. Deste modo, como a governança de dados pode impedir esses ataques? Bom, vamos lá, respondendo aqui ao Cirion, né? Em que contexto entra a governança de dados aqui, tá? Indo até por uma definição mais teórica da coisa para ficar claro o entendimento. Existem dois conceitos, tá? Quando a gente fala em gerenciamento de dados, o primeiro é a gestão de dados, tá? E o segundo é a governança de dados. Quando a gente traz esses dois conceitos, por exemplo, para uma visão do Dama, do MBOK, o que a gente tem lá? Não sei se todos já têm contato com essa figura, mas a principal figura, tá, do guia é o seguinte, é uma mandala, não é? Eu, como estou um pouco gordinho, já falo em comida, não é? Uma pizza ali, um bolo, não é? Onde a gente tem algumas fatias ali, tá, que cortam, e cada fatia é uma função de dados. Eu tenho no meio um círculo menor ali, centralizado, que é a governança de dados, tá? Cada fatia daquela do MBOK é uma função de dados. Então, eu tenho ali, por exemplo, arquitetura de dados, tá? Eu tenho ali qualidade de dados, e uma das funções que estão no MBOK é a segurança de dados, tá? Então, cada uma dessas fatias, elas têm a sua autonomia e são funções independentes que existem em qualquer empresa. Então, hoje, é difícil imaginar, por exemplo, uma empresa, pelo menos de médio, grande porte, que não tenha uma área de SI. Eu pelo menos, ainda não vi. Todas têm. Tá? Claro que tem níveis de maturidade diferentes. No caso aqui da segurança de dados, essa área tem total liberdade, total autonomia para definir, entre aspas, não é, o seu legislativo. Então, por exemplo, a política de segurança da informação, os procedimentos de segurança da informação, tudo isso é definido por esse time. Tá? Só que acontece, essas funções, elas têm, de certa forma, alguma ligação. Então, por exemplo, quando eu falo em segurança de dados, beleza, onde estão os meus dados? A função arquitetura é responsável por responder essa resposta. Não é? Qual o significado dos meus dados? A função gestão dos metadados tem essa responsabilidade. Então, onde entra a governança de dados aqui? Tá? Todo o trabalho de prevenção, identificação de riscos, implementação das práticas, execução dessas práticas de segurança de informação são feitas pelo time de segurança da informação. Só que, geralmente, né, esse time, ele aponta, ele identifica vulnerabilidades. Tá? E aí o que acontece? A governança de dados, ela como uma estrutura articuladora, ela vai estar fazendo a ponte da função, nesse caso, segurança de dados, com as demais funções necessárias, dependendo de cada tipo de situação, e ela reforça o entendimento, principalmente na questão de identificação e apontamento de issues, riscos, feitos pelo time de segurança da informação. Tá? Então, é muito comum, tá? E quando a gente fala nesse trabalho de orquestração, é muito comum governança de dados interagir com segurança, interagir com privacidade, no sentido de reforçar, não é, o trabalho que já é feito por esses times. Tá? Então, às vezes acontece do tipo, olha, o time de segurança da informação, ele já existe na casa há um tempo, ele coloca lá as recomendações, e às vezes a empresa não leva aquilo ali muito a sério. Nunca tem verba para isso. Quando você implementa uma área de governança de dados, o que vai acontecer? Ela vai atuar ali como uma parceira.
do time de SI. Ela vai estar reforçando, né? É mais uma área dentro da companhia que vai estar unida ali para realmente, né, procurar minimizar esses problemas. Então, sempre com aquele viés, né? Ela não é uma área executora. As áreas executoras são as áreas digamos assim, das fatias ali, não é? Da pizza ou da torta ali do DMBOK, que são as funções de dados, e a governança de dados ela faz essa orquestração. Eu gosto de uma definição que é o seguinte: a gestão de dados é a execução dessas funções. Então, cada função tem os seus objetivos e seus desafios. A governança de dados ela está ali para quê? Para garantir que a execução dessas funções sejam feitas da forma correta, como cada área independente definiu. Tá? Então, ela não sobrepõe o trabalho de nenhuma área, ela é uma alinhadora, uma orquestradora. Tudo bem? Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Renan. Poderiam dar uma visão geral sobre governança de dados na nuvem, né? AWS e Azure? Alguém tem alguma dica em relação a isso? Eu posso falar. Pode ser? Tá. Então, hoje, até eu não tenho esse número fechado a nível de estatística, mas eu tiro aqui pela BLR Data, tá? Hoje, basicamente, chutando aí por alto, 80% ou mais, tá, dos clientes onde atuamos nos nossos projetos, eles ou já estão com boa parte dos seus dados em nuvem, ou estão em um momento de migração, tá, dos seus dados para a nuvem. Tem muito tempo, realmente, que a gente não atua em um projeto que aquela empresa ali está 100%, né, on-premise. Aí, quando a gente fala em AWS, Azure, GCP, né, isso é tecnologia. Tá? E aí, a governança de dados, ela não entra muito com viés de tecnologia. Por quê? Quem vai entrar com viés de tecnologia são as funções técnicas da gestão de dados. No caso aqui, a arquitetura, que vai estar definindo, por exemplo, o desenho dos componentes da arquitetura de referência em cloud. Aí vai ser um data lake, pode ser um data lake house. O pessoal pode estar começando a trabalhar com data mesh, uma coisa que muita empresa já está pensando e começando a implementar. Tá? Então, aqui, a tecnologia, ela no trabalho da governança, ela não interfere. Ela vai interferir, sim, na questão de arquitetura e de engenharia, por exemplo, na hora de montar e estruturar um pipeline também para estar carregando os dados aí para a nuvem. Tá? Tem uma pergunta do João Jonas. Ele diz o seguinte: com base em mapear como os dados são coletados na empresa, qual seria o melhor plano de ação para iniciar esse mapeamento e para poder mensurar e organizar a coleta de dados dos clientes associados e também dos colaboradores? Quem quer responder? Eu acho que está mais ligado. Agradecer ao Jean pela pergunta, mas assim, existem na ISO modelos e templates de como fazer essa coleta. Não são obrigatórios, né? São sugestões, né? Mas a LGPD recomenda que é feito. Como você vai fazer a coleta vai depender da base legal, e aí o Robert, que trabalha nessa, pode falar muito mais. Como você vai fazer a coleta depende muito da base legal que você vai utilizar para poder usar esse dado. Né? Então, dependendo da informação que você tiver, se ela estiver casada com uma base legal obrigatória da empresa, você faz a coleta de um jeito. Se você precisar de um outro base, você tem alguns processos para fazer. Mas não existe uma norma que fala assim, não, tem que ser deste modelo. É sugerido que faça, e você pode adaptar como fazer. Perfeito. Temos uma pergunta aqui endereçada ao Cláudio, mensagem do Ciron também. Quando será que estaremos blindados desses cyberataques? Quais os gargalos que estão impedindo para chegarmos a uma solução final? Legal. Essa é a pergunta de $1 milhão, hein, Cláudio? Não é exatamente fácil da gente responder, porque assim, quando a gente fala de estar blindado, me passa aquela sensação de proteção 100%, que é algo que a gente sabe que não existe, né? Eu sempre falo que assim, quando a gente trata de riscos, de ciberameaças, o que a gente tem que aprender é que o risco nem sempre pode ser eliminado. A gente, até certo ponto, tem que conviver com aquele risco implementando controles apropriados.
hoje, uma grande barreira é muito a questão cultural de se perceber realmente a necessidade do investimento. Meio que por conta da evolução dos ciberataques, né, a frequência, complexidade, até os impactos que eles têm trazido em termos financeiros, reputacionais, a percepção tem mudado, né, sobre essa necessidade de que segurança não é meramente uma questão de, sei lá, estar observando uma lei como a LGPD, ou de estar observando uma regra contratual de algum cliente, não, é uma questão muitas vezes de sobrevivência do teu próprio negócio. Então, se transformando essa barreira cultural à segurança da informação, à cibersegurança, e entendendo realmente o tanto que eu preciso investir e que isso se retorna como bons resultados para o negócio, já que você não é afetado por um incidente, né? Pelo menos é minimizada a chance de ocorrer, enfim, acaba aumentando a confiança do teu cliente, dando mais resultados, aí sim a gente consegue ter uma cibersegurança mais alinhada ali com os objetivos estratégicos de negócio. Agora, quando que a gente vai estar literalmente blindado contra ciberataques, bem, é difícil dizer isso daí, não é? Mas o que eu posso dizer hoje é que é perfeitamente factível que qualquer organização implemente controles de segurança compatíveis ali com seu perfil de ameaça. Basta que ela estude quais são as ameaças, veja qual é o investimento necessário e tenha a diligência necessária para aplicar esses controles. Nem sempre é uma jornada simples, mas é algo que hoje a gente sabe que, em termos de tecnologia, temos inúmeras soluções, processos podem ser estabelecidos e, claro, tem que se investir bastante na questão relativa à conscientização e educação das pessoas. Com isso, a gente pode ter aí um ambiente bem mais resiliente contra ataques cibernéticos. Perfeito. Temos uma pergunta também para o Dr. Robert, né? A pergunta é: além do LGPD, há mais alguma coisa alguma lei que possa reforçá-la? Ou será preciso outra jurisprudência para punir os hackers? Legal a pergunta. Além da LGPD, nós temos várias outras legislações no Brasil que acabam trabalhando a questão dos dados pessoais, porque, por exemplo, normalmente a gente vai estar envolvido com o consumidor, então a gente vai ter o CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, trazendo alguma proteção ali para o consumidor nesse ponto. Quando a gente fala de punição dos hackers, o desafio não é legal. Hoje você vai aplicar o Código Penal da mesma forma que você aplica o Código Penal em qualquer outro crime que acontece no ambiente físico. E aí a gente pode entrar numa discussão se efetivamente o que tem no Código Penal, né, que se aplicaria a esses crimes cibernéticos está atualizado o suficiente para a gente encaixar ali o que a gente chama de tipo em relação ao crime que está acontecendo no ambiente digital e a penalidade, né, se elas são brandas demais, se elas efetivamente não funcionariam para punir esse tipo de crime. Mas os desafios maiores, quando a gente fala desses ataques, eles estão, primeiro, né, na fiscalização disso, né, no poder de polícia em relação a isso. Então, a gente, assim como a gente tem nas empresas esse desafio da educação, da disseminação de conhecimento, a gente tem nas nossas forças policiais, nas nossas forças investigativas, a dificuldade de entender o que acontece no ambiente digital. E isso é natural, é uma questão de evolução, e o desafio mesmo de encontrar essas pessoas para se punir no mundo digital, né? Então, hoje a gente tem muitas tecnologias e ferramentas para ocultar essas pessoas. Então, se a gente pega países onde a gente tem um poder de fiscalização alto, ainda é baixo, né, a capacidade de alcançar esses criminosos no ambiente digital. Então, o maior desafio está nisso. Mas quando efetivamente essas pessoas são identificadas, elas são punidas com base na legislação que já existe e se aplicaria aos crimes que acontecem no ambiente físico, né? Existem algumas dificuldades de conexão de alguns pontos do direito penal em si com o ambiente digital, mas ainda assim, na prática, a legislação que a gente tem ela é suficiente para punir. O difícil está em realmente você conseguir alcançar essas pessoas para efetivamente processar, né, e punir essas pessoas aí no devido processo legal. Eu tenho uma mensagem do Kesley Matias Piret. Ele diz assim: muito pertinente que o colega Carlos Eduardo Custódio da Certes ressaltou.
Carlos Eduardo Custódio da Certis, que ressaltou que são as pessoas e os processos mais importantes que a tecnologia no que diz respeito à segurança da informação. Acho que é mais uma constatação do que uma pergunta, né, Custódio? Show. Eu agradeço ao Kaiser por estar participando do evento e ter passado essa mensagem. Realmente, eu acredito muito em investir em pessoas e processos antes da tecnologia. Eu acho que você desenhando bons processos e tendo um time engajado, você até consegue economizar investindo em tecnologias. O custo da tecnologia pode ser muito melhor e melhor aplicado. Mas obrigado, Kevin, pela participação. Nós estamos chegando ao final, mas eu tenho uma última pergunta aqui do Tiago Girotto Milan. Ele diz assim: vocês diriam que o ideal seria que a área de privacidade de dados e SI, né, Sistema de Informações, estariam ligados à área de gestão de risco corporativos mais forte do que na área de TI em geral? Quer dizer, que essas áreas deveriam estar subordinadas à área de privacidade de dados, de governança, né, de risco corporativo, do que a área de tecnologia. Quem quer responder? Eu acredito que sim, mas a gente precisa só fazer uma correção, né? Eu acredito que existe uma área de segurança da informação, que dentro da área de segurança da informação teria privacidade de dados, cibersegurança e análise de risco. Ela complementa essa área de segurança da informação. Então, eu colocaria privacidade de dados e cibersegurança dentro da área de segurança e compactuaria a área de segurança junto com a área de riscos. Não sei se meus colegas concordam, mas essa é a minha visão. Assim. Acho que cibersegurança está dentro de segurança da informação, porque segurança da informação engloba todas as áreas da empresa. Perfeito. Alguém quer mais fazer um outro comentário? Eu também acredito, não é, que quando você põe pelo menos parte dessas funções embaixo de uma área de riscos, de controle ligados a compliance, isso vem com mais força. Eu só coloco uma observação que existem atividades que são mais operacionais, não é, em todas essas funções de dados, tá? Inclusive a própria governança de dados. Hoje tem muita área de governança de dados que o pessoal documentos, metadados, tá? E aí colocar esse tipo de atividade embaixo de uma área de riscos, não é, de repente não encaixa tão bem. Então, de repente, isso pode ficar, por exemplo, dentro de uma área de TI, essa parte, tá? Mas a parte mais estratégica, de definição da regra do jogo, dos controles, ficaria dentro de uma área de riscos corporativos. Eu também vejo com bons olhos. Perfeito. Bom, infelizmente, nosso tempo aqui está estourado já passamos do horário previsto. Quero agradecer a participação dos nossos painelistas e de nossa audiência. Vamos fazer agora o sorteio. Eu pediria que a organização colocasse aqui a roleta para a gente proceder ao sorteio, por favor. O primeiro sorteio vai ser do livro Simplificando a Governança de Dados, da editora Brasport, do nosso companheiro aqui, Bergson Lopes, que ele escreveu em 2021. Então, vamos sortear o primeiro livro, por favor. Pode rodar a roleta. Larissa Nato. Parabéns, Larissa. O Bergson vai encaminhar o livro diretamente para você. Nós vamos passar depois o seu endereço para que ele entre em contato e faça o envio do livro. Agora vamos ao segundo livro oferecido também. Ele vai autografado, tá? Opa, a dedicatória lá. Legal. Vamos ao segundo livro, por gentileza. A roleta está meio cansadinha hoje. Epa. É o Carlos Alberto Márcio. Parabéns, Carlos. O Bergson depois vai encaminhar o livro para vocês. Agora eu gostaria de fazer o sorteio da primeira Alexa oferecido pela Firestone. Por favor, pode rodar a roleta.
entra aqui. Rafael da Silva Coelho. Parabéns, Rafael. Nossa organização vai entrar em contato para encaminhar a Alexa para você. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ao sorteio hoje da segunda Alexa oferecida pela Firestone. Marcelo Monteiro. Parabéns, Marcelo. Nossa organização vai entrar em contato com você. Bom, gostaria de agradecer a participação de vocês. Nós chegamos no primeiro dia do nosso Data Management Forum. Amanhã teremos mais continuidade com 2 painéis, teremos mais sorteios também para a nossa audiência. Muito obrigado e espero vê-los na 5ª edição do Data Management Forum. Obrigado, pessoal.